Olá, meninos e meninas, vamos começar mais uma aula de eletrostática. E hoje nós vamos falar sobre os processos de eletrização, né? Como já vimos que um corpo estará eletrizado quando ele possui mais elétrons do que prótons ou de prótons mais elétrons, não é isso? E um corpo neutro é aquele que tem o número de prótons igual ao número de elétrons, né? Então, assim, para eletrizar negativamente, basta fornecer elétrons, né, a um corpo neutro. Ou, para adquirir cargas, né, positivas, o corpo neutro deverá perder elétrons, tá? E dessa forma ficará com mais prótons do que elétrons, tá? Então vamos lá aos nossos processos de eletrização, tá? Os processos de eletrizações mais comuns, nós temos aí o processo de eletrização por atrito, contato e indução. Mas eletrização, o que denomina eletrização? Eletrização é um fenômeno pelo qual, tá, um corpo neutro passa a eletrizado devido à alteração dos seus números de elétrons, tá certo? Então, nós vamos para o primeiro aí, atrito. O que vem a ser atrito? Esse é o primeiro método de eletrização, tá? Que se tem conhecimento, tá? Como vimos lá atrás, na data do século 6 a.C., quando Tales de Mileto observou pela primeira vez que o âmbar, ao ser atritado com tecido ou a pele de animal, adquiria propriedades, né, de atrair pequenos pedaços de palha, né? O âmbar vem de elétron, né? Então, experimentalmente, comprova-se que ao atritar entre os dois corpos neutros de materiais diferentes, um deles recebe elétrons do outro, né? Ficando eletrizado com carga negativa, enquanto o outro que perdeu elétrons fica com carga positiva, tá? Então, atritar dois corpos de materiais diferentes, né? Eles vão ter trocas de elétron, um transfere elétron para o outro. Os corpos atritados, eles adquirem cargas de mesmo módulo, tá? Mesmo módulo, só que sinais opostos. Então, vamos ver um exemplo. Nós temos que levar sempre em consideração o princípio da conservação de carga, tá? Então, a quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade de carga depois, tá certo? Então, eu tenho aí dois materiais, um vidro e a seda. Os dois estão neutros. Vou atritar, então um vai estar cedendo elétron para o outro, tá? Neste caso aí, nós temos aí o vidro cedendo o elétron para a seda, tá? Porque nós vamos ver, existe uma série triboelétrica, não é para você decorar isso não. Nem sempre o vidro vai estar positivo, tá? Isso vai depender qual material que ele está associando, tá bom? Então, após o atrito, depois a fricção, os dois vão adquirir cargas de mesmo módulo, só que com sinais opostos, sinais diferentes, tá? O vidro fica positivo e, no caso, a seda, ela vai ficar negativa. Por causa disso aqui, ó, essa série triboelétrica, tá? O que tem essa série triboelétrica? É a tendência do que esse material tem de ceder ou de receber elétrons. Então, isso é uma tabelinha, não precisa decorar essa tabela. Então, um exemplo prático, ó, eu tenho aí a lã que eu circulei e o cobre, tá? A lã, ela tem a tendência de ceder elétron, então ela vai ceder elétron para o cobre. Então, com isso, a lã fica carregada positivamente e o cobre fica carregado negativamente, tá? Então, vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar agora o vidro e a lã, tá? O vidro e a lã. Então, quem vai ceder elétrons? O vidro. O vidro cede elétrons para a lã. Então, logo, a lã vai ficar carregada negativamente, tá? E o vidro vai ficar carregado positivamente. Agora, se eu pegar o couro e o vidro, tá? Então, ó, quem vai ceder elétron? O couro. Quem vai receber?
O vidro. Então, logo aqui, o vidro em relação ao couro, o vidro agora é negativo, tá certo? E o couro positivo. Tudo bem? Bom, o outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse simulador lá do FET Colorado, tá? Então, ele mostra que eu tenho, né, uma pessoa está sobre um tapete e vou atritar. Ao atritar, ó, quem está cedendo elétrons para a pessoa? O tapete, né? Então, o tapete fica positivo e a pessoa negativa. Chega um determinado momento, fica tão carregado que acontece? Se eu aproximar, vou induzir, isso é um outro processo que nós vamos falar, vou induzir, ó, aproximei de uma parte metálica, né? Eu consegui o que? Descarregar, né? Que a gente fala, né? Tornar-se neutro, certo? Então, esse foi o processo de eletrização por atrito, tá? Um outro processo que nós temos é o processo de contato. O que é contato? Contato é encostar mesmo, tá? Então, quando dois ou mais corpos, né, condutores, eles são colocados em contato, né? O que vai acontecer? Observa-se uma distribuição de cargas, tá? Pela superfície externa do material, tá certo? Então, para eletrizar um corpo neutro por contato, simplesmente basta o que eu falei para você? Encostar, tá? Então, vamos lá um exemplo. Eu tenho um corpo A, esse corpo A está neutro e o corpo B está eletrizado negativamente, tá? Então, ao encostar, o que vai acontecer? Quem vai ceder elétrons? No caso, o corpo eletrizado vai ceder elétrons para o corpo A, tá? Após ceder esses elétrons, os dois vão adquirir cargas de mesmo sinal, tá? Observe aí que os sinais negativos, né? Então, e a quantidade igual de cargas, tá? Então, lembrando que antes eu tenho um total, vamos considerar aqui esses tracinhos aqui, como se fosse a quantidade de cargas, tá? 8, menos 8, né? Então, menos 8 e aqui o corpo A é 0, então o total é menos 8. No final tem que dar menos 8, né? Então, o que eu faço? Somo as cargas, 0 mais menos 8 dá 8, divide por 2 dá quanto? 4, então menos 4 para cada um, tá certo? Beleza? Um detalhe importante, essa divisão ela vai depender da quantidade de corpos, né? Condutores que você está colocando em contatos, tá? Então, se eu tiver 3, vai dividir por 3. Se eu tiver 4, por 4, sucessivamente. Tudo bem? Bom, vamos para um exemplo aí. Eu tenho aí 3 esferas condutoras, A, B e C, sendo que a A é positiva e a B negativa. São eletrizadas do mesmo modo, só que sinais diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, A, B, C. O A é positivo, né? Então, mais que o B, menos que, e aqui é 0, tá? Então, o que ele fala o seguinte, coloca-se C em B e deixa o A longe. Então, primeiro aqui vamos usar o C e o B. O C tem 0, o B tem menos que. Então, colocando em contato, então, após o contato, então você vai somar as cargas, 0 mais menos que, dividido por 2, vão adquirir quanto agora? Então, vai ser menos que sobre 2, menos que sobre 2. Beleza. Agora, o segundo. O segundo aqui, nós estamos no segundo. Então, o segundo, eu vou pegar o C e o A. O C tem quanto? O C está neutro? Não. Ele está agora está carregado, com menos que sobre 2. E o A? E o A tem quanto? Mais que. Então, vou colocá-los em contato, né? O C e o A. Após o contato, o que eles vão adquirir? Cargas de mesmo valor e de mesmo sinal, tá? Então, soma as cargas aqui e divide por 2. Vai dar quanto? Vai dar Q sobre
4, mais Q sobre 4, não é isso? Beleza? Agora, toca-se A e B. Então, vamos pegar o A, que é o 3, o A com o B. O A é quanto? O A é mais que? Não, isso aqui era inicialmente. O A vale quanto? Mais Q sobre 4. E o B? Menos Q. Colocando-se em contato, né? Eles vão adquirir cargas de mesmo sinal. De quanto? Então, soma as cargas e divide por 2. Opa, um detalhe. Observe aqui, ó, que eu coloquei o valor aqui do B de menos Q e não, ó. Quanto que nós tínhamos achado? Menos Q sobre 2, tá? Detalhe aí, hein? Cuida nisso, cuida. Então, aí, você soma as cargas e divide por 2, você vai obter menos Q sobre 8, menos Q sobre 8. Beleza? Então, esse foi um exemplo de processo de eletrização, tá? Bom, o processo de eletrização por indução é aquele processo no qual você vai ter separação de carga, tá? Então, separação de cargas elétricas. Eu tenho um chamado de quem provoca a indução de indutor. Aquele que sofre a indução, eu chamo de induzido, tá? Então, observe aqui na figura. Eu tenho aqui um induzido, né, que ele está sofrendo a indução, e o indutor, aquele que provoca a indução. Então, aquele que está provocando a indução, você tem o corpo B, tá? Esse corpo B ele está eletrizado negativamente, tá certo? E aí, ao aproximar, então a indução você só aproxima, sem tocar, tá? Então você aproxima. Então o que vai acontecer? No corpo neutro, ele vai ter uma redistribuição dos seus elétrons, tá? Dos seus elétrons livres, que claro que a gente está falando. Então vou aproximar. Ao aproximar, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma separação dessas cargas, né? E com isso você teve aí esse corpo, né? Esse corpo neutro, ele apenas sofreu uma indução, tá? Uma indução eletrostática. Agora, eu posso deixá-lo ele totalmente carregado. Então nós podemos fazer o seguinte. Então eu tenho um indutor, tá? Eu tenho um induzido, que é o meu bastãozinho, tá bom? Então, eu vou aproximar esse meu bastão do indutor. Então, ocorreu separação de carga. Então, eu tenho uma indução, tá? Agora, eu vou colocar um fio terra, né? O que é um fio terra? É um fio, tá? Um fio solitário, eletrizado, quando a gente coloca em contato com a terra, né? E ele se neutraliza, tá? No caso desse condutor aqui, quando ele tem excesso de elétrons, os elétrons eles irão para a Terra, tá? Então, os elétrons descem, tá? Então, ao descer os elétrons, o que acontece? Este corpo vai ficar com excesso de cargas positivas, tá? Então, se eu cortar esse fio aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um condutor agora eletrizado positivamente, e se eu afastar esse indutor, ele continua eletrizado positivamente, beleza? Bom, resumão para vocês. Então, nós falamos de 3 processos de eletrização: contato, atrito e indução. O atrito é aquele em que eu pego corpos diferentes, tá? Corpos diferentes. E ao final desse processo de atrito, os corpos adquirirão cargas de mesmo sinal. Contato. O contato é encostar. Então, eu pego um corpo eletrizado com um corpo neutro, né? Então, vou eletrizá-lo. E aí, o que acontece? Ao final, eles vão adquirir carga de mesmo sinal e mesmo valor, tá? Lembrando que obedece à conservação de carga.
tá? A indução você tem um indutor, né, carregado, e aí ele vai provocar no corpo neutro uma indução, uma separação de cargas, né? E com isso, ao final, eu vou ter cargas diferentes, tá certo? E para a gente finalizar este assunto de processo de eletrização, vou falar sobre o eletroscópio. O eletroscópio é um instrumento importante para a detecção de cargas elétricas de um corpo, tá? Então, nós temos dois tipos. Nós temos o de pêndulo e temos o de folha, tá? Então, aqui você tem uma esfera metálica, que esse fio, ele é um fio isolante, tá? Então, ele dificulta, né, que essas cargas se movimentem aqui. Aqui não, aqui você tem uma esfera, você tem um fio condutor aqui, você tem umas lâminas aqui de ouro, de alumínio, que a gente utiliza muito no laboratório, tá? Então, o que você coloca? Como funciona um eletroscópio de folha? Então, você tem aí um eletroscópio, ele está neutro, quando eu aproximei o corpo eletrizado, o que aconteceu com ele? Houve separação de cargas. As cargas positivas foram lá para as lâminas. E as lâminas, né, como tem as cargas positivas, estão nas duas faces das lâminas, então o que acontece? Positivo e positivo se repelem. Então, por isso que há uma abertura, tá? Então, como que você, uma percepção que esse corpo está eletrizado? É o movimento dessas lâminas aqui. Se elas abrirem, fechar, ou se elas não tiverem, se elas abrirem, quer dizer que esse corpo está eletrizado. Se ela não tiver nenhum movimento, quer dizer que o corpo encontra-se neutro, tá? E por fim, vamos lá falar sobre mais um exemplo de eletrização por contato, tá? Para a gente fechar. Então, nós temos 3 pequenas esferas, A, B e C, idênticas, e estão eletrizadas com cargas de mais 3Q, menos 2Q, mais 5Q, respectivamente. Ele quer saber o valor de cada carga quando for contato simultâneo. O que é contato simultâneo? Então, colocar todas juntas ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente faz? A quantidade de carga depois, né, que eu chamei de Q', vai ser a soma delas, ó. 3Q menos 2Q mais 5Q, vou dividir por quanto? Vou dividir por 3. Por que 3? Porque são 3 condutores em contato, tá? Então, a quantidade de carga será menos Q menos 2Q vai dar Q, mais 5Q, 6Q, dividido por 3. Então, eu vou obter de quanto? Mais 2Q. Então, no final, o QA vai ser mais 2Q, o QB vai ser mais 2Q e o QC vai ser mais 2Q. Coloquei tudo linha porque carga diferente do inicial, tá bom? Então, por hoje é só e a gente se vê na próxima aula e até lá. Tchau!